Tem gente que pensa demais, mas fala de menos ou pior. Fala, 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 e ninguém entende nada. Isso não acontece por acaso e não tem nada a ver com inteligência. Tem a ver com organização mental. A verdade é que a maioria das pessoas nunca aprendeu a pensar de forma estruturada, muito menos a comunicar o que sente, o que acredita, o que deseja. A escola ensinou a decorar fórmulas, mas não ensinou a transformar pensamentos em palavras que conectam, inspiram e constroem respeito. E isso, meu amigo, está sabotando a sua vida, sem que você perceba. Eu não estou exagerando. Comunicar bem é uma habilidade que transforma tudo ao seu redor. O problema é que ninguém te contou o caminho certo, até agora. Imagine que você é o personagem principal de um jogo de evolução pessoal. Cada conversa é uma missão, e sua principal arma é a forma como se comunica. Mas, diferente dos jogos, aqui não dá para apertar reset depois de uma frase mal colocada. É por isso que desenvolver ferramentas para articular bem os pensamentos é essencial. A organização das ideias vira um superpoder, e quanto mais clara for sua expressão, mais você se aproxima de uma vida melhor. Pense nisso como construir uma versão mais afiada de si mesmo. Alguém que fala com autenticidade, frui o que sente e se faz entender sem esforço. E não precisa esperar anos para ver resultado. Pequenas atitudes diárias já fazem diferença. Anotar ideias aleatórias que surgem no banho, por exemplo, ou praticar se explicar em voz alta diante do espelho. Até jogos como Story Cubes ou debates simulados com amigos ajudam a treinar a mente para conectar pensamentos com palavras. Quando você vê a comunicação como uma habilidade treinável, tudo muda. Falar vira uma arte de respeito e a clareza no que se diz começa a abrir portas que antes pareciam trancadas. E o mais interessante? Essas ferramentas vão te preparar para o próximo passo: falar com calma e consciência. Quem fala correndo demais costuma atropelar as próprias ideias. Já viu alguém tão afobado que parece mais preocupado em terminar logo do que em ser compreendido? Pois é. Falar com calma não é só sobre ritmo, é sobre consciência. É dar espaço para que os pensamentos se organizem, para que a comunicação flua com respeito e precisão. Quando se fala devagar, o outro entende melhor, e você também. Isso transmite segurança, autoridade e domínio. É como se cada palavra dissesse: eu sei o que estou falando. E vamos combinar. Isso muda tudo, né? Ajuda até a viver uma vida melhor, com menos ruídos e mais conexão. Agora olha só. O silêncio, tão temido por muitos, é uma das maiores ferramentas de expressão. Ele dá tempo. Tempo para refletir, para escutar o outro, para escolher a próxima palavra com sabedoria. Um exemplo prático? Em uma discussão, respirar fundo antes de responder pode ser o diferencial entre construir pontes ou erguer muros. Em apresentações, fazer pausas entre frases importantes dá ênfase e mostra confiança. E não se engane, o silêncio não é fraqueza, é poder. E quando a fala vem depois dele, vem com muito mais força. Isso nos prepara para um próximo passo crucial: expandir o nosso vocabulário. Um dos maiores segredos para se comunicar bem está escondido nas palavras que você ainda não usa. Às vezes, a gente sente algo muito específico, mas só consegue dizer legal, massa, top. E tá tudo certo em usar essas palavras. O problema é só ter essas palavras no repertório. Quando o vocabulário é limitado, a comunicação também fica limitada. E isso trava o fluxo natural das ideias. Quanto mais palavras você conhece e usa, mais facilmente consegue organizar os pensamentos, se expressar com clareza e viver uma vida melhor.
onde a comunicação se torna um instrumento de respeito e conexão genuína com o outro. Quer começar a expandir o vocabulário de verdade? Comece lendo textos variados, crônicas de Rubem Alves, artigos da revista Piauí, livros como O Andar do Bêbado e Sapiens. Escreva resumos desses textos com suas palavras e depois tente reescrevê-los com palavras novas. Use um dicionário de sinônimos, como o Priberam, para substituir termos comuns por expressões mais precisas. Em vez de bom, que tal valioso? Em vez de difícil, desafiador? Essa prática simples deixa sua fala mais elegante e rica. E o melhor, quanto mais vocabulário você adquire, mais clara fica a sua própria forma de pensar. O que nos leva ao próximo ponto fundamental: ter clareza do que pensa. Falar bem começa antes da boca abrir. Quem não pensa com clareza, não fala com clareza. É como tentar montar um quebra-cabeça sem olhar a imagem da caixa. Tudo vira um emaranhado confuso de peças soltas. Às vezes, repetimos opiniões que ouvimos por aí sem nem refletir se aquilo realmente faz sentido para a gente. Resultado? Um discurso vazio, frágil, que não transmite nem verdade, nem confiança. Quem quer fruir uma vida melhor precisa se comprometer com a autenticidade dos próprios pensamentos. E isso exige um pouco de pausa, estudo e, principalmente, vontade de enxergar além da superfície das ideias. Um bom exercício é escrever sobre o que você acredita, mesmo que ninguém vá ler. Escreva, releia, questione. Pergunte a si mesmo: eu realmente penso assim? Ou estou só repetindo o que ouvi? Isso ajuda a organizar os pensamentos e construir opiniões que refletem quem você é de verdade. Quando você fala com base nessa clareza, as pessoas percebem. Sua comunicação ganha um brilho diferente, mais firme, mais respeitosa. E tudo começa a se alinhar. Seu tom de voz, suas palavras, suas expressões, e aí, falar com autenticidade deixa de ser um desafio e passa a ser um reflexo natural da sua mente bem organizada. O que nos abre espaço para algo ainda mais poderoso: escutar com atenção. Falar bem impressiona, mas escutar bem transforma. A maioria das pessoas escuta só para responder e não para entender. Já reparou nisso? A mente já está preparando a resposta antes mesmo da outra pessoa terminar de falar. Isso quebra a comunicação e vira uma disputa de ego, e não uma troca verdadeira. Escutar de verdade é um sinal de respeito profundo, e quem desenvolve essa habilidade começa a ver o mundo com outros olhos. Além de organizar melhor os próprios pensamentos, passa a considerar ideias novas. Vê o outro como um parceiro de construção, e não como um adversário. Isso faz parte de uma vida melhor, onde há espaço para empatia, organização e evolução real. Quer um exercício prático? Em sua próxima conversa, tente não interromper em nenhum momento, só ouça. Depois repita com suas palavras o que entendeu. Isso mostra atenção e cuidado, além de abrir espaço para conexões mais sólidas. Escutar permite que você refine suas ideias, perceba nuances e aprenda com o inesperado. Grandes líderes, como Nelson Mandela ou Barack Obama, são reconhecidos não só pelo que disseram, mas pelo que ouviram antes de falar. E quando você desenvolve esse tipo de escuta, a sua comunicação se torna uma via de mão dupla, rica e respeitosa. Mas é preciso entender também que saber ouvir envolve saber o momento certo de parar de falar. Saber falar é importante, mas saber a hora de calar é sabedoria pura. Em muitos casos, continuar insistindo em uma conversa que já virou disputa é como jogar mais lenha numa fogueira descontrolada. Quando o outro já não está ouvindo, só esperando sua vez de rebater, o diálogo morreu. E insistir nisso só desgasta, corrói e afasta. A comunicação nesse ponto vira um ringue e não uma ponte.
Ter a sensibilidade de perceber isso e recuar é um sinal de inteligência emocional. É proteger sua energia, sua paz e sua organização interna. Afinal, fruir uma vida melhor também é saber onde não gastar sua voz. Quer um exemplo? Sabe aquelas discussões que começam sobre um ponto específico, tipo quem lavou a louça, e terminam revirando mágoas de 3 anos atrás? Nessas horas, o melhor movimento não é contra-atacar, mas sim pausar. Respirar, silenciar, sair do campo de batalha. Isso não é perder, é preservar. A fala tem força, mas o silêncio tem direção. Ele mostra que você escolheu não se perder no caos. E quando você aprende a reconhecer esse limite, começa a filtrar onde vale a pena investir comunicação e onde só existe desgaste. E é aí que entra um próximo passo indispensável: ser autêntico no que se fala e se cala. Nada é mais magnético do que alguém que fala do próprio jeito, com segurança e verdade. A autenticidade tem um poder que nenhuma técnica ensina. Ela conecta. Quando a pessoa tenta moldar suas palavras só para agradar ou para se encaixar, ela pode até impressionar no começo. Mas é difícil manter uma imagem que não condiz com quem se é. E viver nesse modo personagem gera cansaço, desconexão e, aos poucos, sufoca a própria essência. Já quando você expressa suas ideias do jeito que realmente pensa, com respeito e organização, atrai quem vibra na mesma frequência. E aí, tudo começa a fluir com mais naturalidade e leveza. Um bom termômetro da autenticidade é se perguntar: eu falaria isso se estivesse sozinho com meu melhor amigo? Se a resposta for não, talvez esteja se esforçando demais para parecer algo que não é. Ser autêntico não significa falar tudo o que vem à cabeça, mas sim organizar o que se pensa e comunicar isso com verdade. É um exercício de coragem e de comunicação alinhada com os próprios valores. E o mais interessante, quando você fala com autenticidade, até quem discorda respeita. E isso cria um espaço poderoso de trocas reais. Mas tem um detalhe fundamental. Para manter essa autenticidade viva, só tem um caminho: praticar. Agora me diz, depois de tudo isso, você ainda vai continuar se sentindo travado na hora de falar? Porque se chegou até aqui, você já está alguns passos à frente de quem vive no modo automático, repetindo ideias que nem são suas, tropeçando nas palavras e se frustrando por não conseguir mostrar para o mundo quem realmente é. E olha, isso não é só sobre falar bonito, é sobre conquistar respeito, criar conexões mais sinceras, organizar os próprios pensamentos e finalmente desfrutar de uma vida melhor. Uma vida onde você se entende e se faz entender. Bom, é isso. Se você quer continuar nessa jornada e aprender mais sobre como evoluir suas habilidades, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhuma dica.